bota a cabecinha pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus anjinhos! Estamos começando o programa Rolê na manhã desta terça-feira, dia 28 de abril de 2026. São 8 horas. São 11 horas e 34 minutos. Estamos ao vivo nos canais de Série Notícias, nos canais de Eduardo Moreira. Estamos nas redes sociais para o Brasil e para o mundo. Estamos também na reprise do Rolê às 4 horas da tarde, antes do ICL Calvo e Criança. Ou em qualquer momento da existência humana na Terra, no Spotify, no YouTube, no OnlyFans. Nós estaremos onde você quiser, porque como nos ensinou Xuxa em Lua de Cristal, tudo pode ser, só basta acreditar. Hoje no programa, muitos assuntos crocantes. Falaremos sobre o influenciador que dá creatina e whey para a filha bebê. Vamos falar sobre o buraco fake de Sorocaba, criminosos clonando a voz de advogados com IA, um festival de música negra sem nenhum artista negro. Vamos falar sobre o Mano Menezes falando em espanhol. O espanhol do Mano Menezes é obra-prima. Obra-prima. Se a Letícia conseguir que a gente passe o vídeo, senão pode tirar do roteiro, mas vamos descobrir daqui a pouco. Vamos falar sobre pastor preso por ter mais de uma esposa. Não sei nem se a gente vai conseguir chegar até lá de tanto assunto que tem. Vamos falar sobre Luana Piovani e Virgínia. Diz a Letícia que essa é uma pauta importante. Eu não sei, não li. Tinha que ser até o abre. Mas tá aqui no roteiro. Vamos falar de um médico internado à força por ser gay no Piauí. E vamos falar, obviamente, sobre Cássia Kiss sendo transfóbica em um banheiro. E sobre a ameaça terrível que é pessoas trans tentando mijar neste país. Vamos abrir o programa falando sobre esse assunto, já agradecendo a Maria Helena, Daniel Balaguer, Sinara Castilho, Cauê Monte, Metamero, Ana Cássia, Teucu, Fernanda RC, Adalgisa Valanchini, Marluce Segatti e o menino Vitão. Olá, Little Pequeno Victon, tudo bem com você? Bom dia, Will. Bom dia, chat. Vamos lá, mais uma semaninha. Vitão, dica de hoje, trouxe uma dica de um álbum bom e novo. Tu tá variando essa semana, tu já trouxe livro, álbum, vamos ver até onde você vai até o fim. Exato, eu sou vai uma caixinha de surpresas. Vai estar indicando obra de arte. Quem sabe? Mas minha indicação de hoje é o álbum Equilíbrio, da Anitta, que é um álbum que ela trouxe mais referências brasileiras. Ela leu o livro do Tim Maia e aí resolveu fazer o álbum dela. Enfim, tá muito bom, tem Meu Marina namorado não Sena. gosta tanto assim, acha meio... Ah, tem músicas boas. A com a Marina Mas Sena debutou é no boa, Spotify com a global, Ebony né? é boa. Enfim, recomendo a todos, disponível em todas as plataformas. Bom dia. Debutou no top do Spotify, né? Top global, né? Anitta arrasando. Ai, ai, dito isso, ele, o meu pequeno Anito, ele é fã da Anitta. Google Noblar, que música você mais gostou deste novo álbum da Anitta? Conta pra mim. Príncipe. A música que eu sei da Anitta é o clássico dela, novo né? álbum. Do novo álbum. Que música? Que o novo você, álbum... como fã da Anitta, que música do novo álbum da Anitta você mais gostou? Então, o novo álbum da Anitta que o Vitão indicou agora há pouco, que se chama, como vocês viram, o novo álbum da Anitta. Novo álbum. Cara, Príncipe, eu não vi ainda. Eu sou fã da Anitta. Amo a Anitta. Mas você sabe que a primeira vez... Você já assistiu Pecadores? Então, isso que eu ia falar também. Como eu tenho uma lista de prioridades... Irmão, faz um mês que passou o Oscar, cara. Você tá rindo, mas eu e a Lígia tá ali em São Paulo, que ela faz doutorado na PUC, ela é nerd. Mas ela chega hoje à noite. E a gente combinou que a gente vai assistir a série. Porque daqui a pouco vai sair do catálogo do Prime, você sabe, né? Já vai sair do catálogo. Vai sair já? Que em algum momento sai, né? Sair. Não sairá. Assistirei. Aí depois, aí vai ser o álbum da Anitta. E você sabe que a primeira vez que eu entrevistei a Anitta deu ruim, né? Eu era repórter do CQC. Você já contou ela essa tinha... história. Tá precisando dar uma avaliada nas histórias. Tá precisando... No mesmo dia, eu fui na festa dela, que era aniversário dela. Ela fez uma festa à noite, convidou o produtor do CQC, que era amigo dela, e eu fui de penetra. Então, além de eu constrangê-la de dia
com uma entrevista que ela não Tu entrou de gostou. penetra na festa À da noite eu noite. apareci de penetra no aniversário da Anitta, lá no Rio de Janeiro. Ela ficava me olhando meio puta, assim, de longe. E eu fiquei amigo dos amigos dela. Eu fico assim, olhando dos puto pra amigos de você daqui infância. também. Eu entendo, Anitta. A Anitta ficou puta. O Daniel Balaguer pediu pra eu escolher uma das camisas do time de Ilhabela, Cruz de Malta ou PQA. Você escolhe, fica à vontade, o Daniel. O presente a gente não escolhe. A Ana Tiamil falou aqui, o cabelo não cortou, eu já desisti. Tem algumas coisas que a gente desiste, tem algumas coisas que a gente tenta até o limite, Ana. Não prometa não. Não prometa não. Mas, Príncipe, não tá da hora também? Tá, um honra. Ou tá zoando? Tá bonito pra caramba, tá bem bonito. Guga Noblar, vamos falar sobre esta grande ameaça à democracia, que é pessoa trans tentando fazer cocô. Uma mulher registrou ocorrência contra a atriz Cássia Kiss, da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, apontando injúria por preconceito, no caso por transfobia. A denúncia foi feita por Roberta Santana, que foi constrangida ao usar o banheiro feminino no shopping onde trabalha no Rio de Janeiro. Ela gravou parte do constrangimento e postou nas redes sociais. Vamos ver. Estou sofrendo transfobia aqui no Barra Shopping, no banheiro, porque aqui, ó, a atriz Cássia Kiss tá sendo transfóbica aqui comigo. Tá falando que eu não posso ser, eu tenho um documento. Não, mas tá falando, e mesmo se eu não tivesse, como eu me identifico? O banheiro dos homens. O problema é seu, mas eu frequento aqui, porque eu sou uma mulher trans. E nas redes sociais, junto do vídeo, a Roberta escreveu o seguinte: pensei muito antes de postar por não querer me expor dessa maneira. Tô me sentindo envergonhada por lembrar do momento exato em que eu fui vítima de transfobia no banheiro que frequento todos os dias no local onde trabalho. Segundo o relato, tudo começou na fila do banheiro, quando a atriz teria feito comentários transfóbicos e questionado a presença dela no local. Roberta disse que tem documentação retificada e que foi alvo de falas ofensivas mesmo assim. A repercussão ganhou notoriedade quando figuras públicas, como a vereadora Beni Brioli, lá de Niterói, que acompanhou a vítima até a delegacia, falou sobre o assunto. Quem também falou foi a Érica Hilton, a deputada. Temos o post aí. Lê pra mim aí, Letícia, os dois primeiros parágrafos. Qual o problema de uma pessoa trans usar o banheiro em paz? Se for a possibilidade ínfima de alguém fingindo ser trans praticar violência sexual, cadê a comoção para proibir que os inúmeros agressores fantasiados de padres ou pastores fiquem sozinhos com crianças em igrejas? As estatísticas demonstram que esses casos são muito mais preocupantes e frequentes. A Cássia Kiss que a gente tá falando é essa aqui, tá, gente? Põe aí o vídeo, só pra vocês lembrar quem é a Cássia Kiss. Orai por nós e livrai-nos do comunismo! Cadê a bandeira da Então é melhor a gente tá? sofrer agora, porque nós vamos sofrer o que a Venezuela e o que a Argentina, eles estão... eu acabei de receber uma foto linda na Argentina, eles estão rezando por nós. Em frente à igreja, rezando por nós. Tá bom, então nós temos o dever de responder a eles. Várias enquanto esse pessoas da negócio não extrema-direita entrar saíram em aqui de defesa verdade. da Cássia Kiss. E não vai entrar. Tem aí o Jorge Seife, o senador de Santa Catarina. Não vamos aceitar essa inversão de valores, banheiros e vestiários femininos pelo sexo biológico, blá blá blá. É inconstitucional, só queria lembrar. A Bia Kicis também, que não tem mais o que fazer. O que está sendo é um grave absurdo, mulheres e meninas são expostas à insegurança física, blá blá blá. Nessa onda de histeria da direita, na última quarta-feira, a prefeita de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, sancionou uma lei que proíbe a utilização de banheiros femininos por mulheres trans. Teoricamente faz parte de, abre aspas, da política municipal de proteção à mulher e, segundo a descrição do projeto, teria a intenção de supostamente resguardar a intimidade e combater todo tipo de importunação. A criadora de conteúdo Mafê Cabral, que é uma mulher trans, fez um vídeo falando sobre essa história de proibir mulheres trans em banheiros femininos. Vamos assistir. Dos casos de pedofilia e de abuso sexual contra a mulher são cometidos por homens e não por mulheres trans. A maioria dos casos não acontece em banheiro, acontece dentro de casa, por homens que são próximos, que são familiares, que até então eram pessoas confiáveis. Um homem não precisa se vestir de mulher para abusar sexualmente de ninguém. Se existem situações específicas de pouquíssimos casos, muitos deles inclusive deturpados, em que um homem se vestiu de mulher e entrou dentro do banheiro para abusar sexualmente de outro
outra mulher, então a gente trata aquele caso específico, daquela forma específica. A gente não garante a proteção de uma mulher excluindo a outra. Já existem estudos que mostram que é uma porcentagem altíssima de mulheres trans que passaram por algum tipo de abuso sexual. Qual tipo de segurança eu terei dentro de um banheiro masculino? Eu não sou ameaça pra nenhuma mulher, eu sou uma mulher, eu sou reconhecida legalmente enquanto uma mulher. Qual é a lógica de ser reconhecida enquanto uma mulher e não poder usar o banheiro feminino? Esse projeto de lei é inconstitucional. E leis municipais não estão acima da Constituição. Vocês estão privando o direito de mulheres trans de ir e vir, estão privando o direito à dignidade, porque não é digno que eu use um banheiro masculino. Sem contar que esses assuntos relacionados à dignidade não são papel do município, são papel da União. Não é uma discussão democrática porque vocês não entendem de Constituição. E aí na descrição do projeto estão dizendo que vão criar medidas para conseguir supervisionar os banheiros. Vocês vão fazer o quê? Olhar as partes íntimas das mulheres? Porque eu entro e saio do banheiro feminino sem problema algum. Nem percebem que eu sou uma mulher trans. Repito, vocês vão fazer o quê? E aí teve um vereador que usou como argumento que ele tem filhas mulheres e que ele não ia se sentir confortável com um homem biológico dentro do banheiro. Termos burros, que eu não vou nem falar sobre homem biológico, mas eu gostaria de lembrar ao vereador que eu também sou filha, que eu também tenho família, que eu também tenho pai, que eu também tenho mãe, que se preocupam com a minha segurança. Qual é a segurança que eu teria dentro de um banheiro masculino? Por que vocês não conseguem pensar pra além da família de vocês? É um absurdo eu sair de casa e ter medo de usar o banheiro. Vocês estão nos tirando direitos básicos. Nós não estamos fazendo nada. Eles comentam as maiores atrocidades sem problema nenhum. Esse post vai ter os comentários das maiores atrocidades possíveis. Enquanto a gente não fizer nada, nós continuaremos morrendo. Nós continuaremos sendo odiadas. É um projeto de lei daqui da minha cidade, mas que afeta os seus direitos também, porque essa onda de ódio contra pessoas trans tá cada vez maior no mundo todo. Eu criei um abaixo-assinado. Assinem o abaixo-assinado. Compartilhem o abaixo-assinado. A gente não Guga, vai recuar. A gente trouxe a Mafi Cabral aí. Eu e você somos dois homens cisgêneros, né? Eu sou um homem gay, você é um homem hétero. Porque a gente tinha que ter a voz de uma pessoa trans falando sobre esse assunto. Mas eu vou dar os meus centavos aqui de opinião sobre esse assunto antes de te ouvir. Vamos lá. O primeiro deles é que a campanha contra pessoas transexuais faz parte de uma criação fantasiosa da extrema-direita global sobre o risco que pessoas trans causam ao tecido social. Sempre que um governo de extrema-direita, autoritário, assume o poder, ele precisa criar inimigos. Em alguns lugares, os inimigos são os imigrantes, nos Estados Unidos, os imigrantes latinos, na Europa, os imigrantes árabes que vêm do Oriente Médio, do norte da África. Aqui no Brasil é difícil pegar essa história da imigração, então você precisa inventar outros inimigos. No mundo todo, junto com os imigrantes, as pessoas trans são inimigas desse sistema da extrema-direita. O risco que elas causam, segundo aí as pessoas da extrema-direita, mulheres trans seriam homens biológicos e poderiam estuprar, abusar sexualmente de mulheres cisgênero que estariam fazendo uso de banheiro. Tem uma estatística, Guga, que a Letícia separou pra gente, sobre como, estudo da USP, tá? Sobre como as pessoas trans estão com medo de ir no banheiro e por isso estão desenvolvendo doenças urológicas, Guga Noblar, distúrbios urinários. Porque elas estão com medo de ir no banheiro. A justificativa, Guga, é que essas pessoas são um risco potencial à integridade de mulheres cisgênero e crianças, jovens meninas que vão usar o banheiro. 2022, Guga, um adolescente de 14 anos foi estuprado dentro de um banheiro em Blumenau. Janeiro, ex-prefeito de Cubatão denunciado por estupro contra uma servidora. Teria acontecido dentro de um banheiro. Ele empurrou ela de volta para a cabine e teria abusado da vítima. 2025, Brasília, um homem foi preso após filmar mulheres dentro de um banheiro feminino em um restaurante. 2019, um empresário invadiu o banheiro feminino num bar em Bar Belmonte, no Rio de Janeiro. Teria importunado uma mulher no lavabo e seguindo teria entrado no banheiro feminino atrás de outra jovem. 2025, o homem foi preso após um caso de estupro dentro de um banheiro de uma casa de shows no Pará. 2022, na Itália, um homem é acusado de estuprar uma jovem dentro de um banheiro de um bar. Guga Noblar, se tem uma coisa que não impede homem estuprador
é porta de banheiro. Os casos de homens reais, cisgêneros, heterossexuais, que estupram mulheres em qualquer lugar, banheiro, igreja, casa, rua, matagal, escola, a gente tem aos montes. Um homem heterossexual cisgênero não precisa se dar o trabalho de se fantasiar de uma identidade de gênero que não é a sua para cometer abuso. E se tiver um caso em 500 trilhões na humanidade, essa pessoa tem que ser punida. Não importa se um homem abusa de um homem, se uma mulher abusa de uma mulher, se uma pessoa trans abusa de uma pessoa. Não importa. Se a pessoa cometeu algum assédio, violência sexual, tem que ser presa. Mas não existe no mundo uma epidemia de pessoas trans atacando pessoas cis nos banheiros femininos. Não existe. É uma invenção, é uma criação dessa cabeça doente, perturbada da extrema-direita. As pessoas trans vão mijar e cagar no banheiro. É isso que elas vão fazer. E elas estão desenvolvendo doenças porque vocês, doentes da extrema-direita, estão impedindo essas pessoas de fazer suas necessidades fisiológicas. Doentes. Pessoas doentes. Moralmente doentes. Estão impedindo que pessoas possam usar o banheiro, Guga Noblar. 2 pontos. Bizarro. Homens não precisam se fantasiar de nada para estuprar mulheres. Fazem isso na igreja, na escola, na rua, onde eles bem entendem. Porque homem cisgênero heterossexual acha, via de regra, que mulher é sua propriedade. E ele pode fazer o que quiser com ela. Dito isso, é preciso proteger as mulheres, cisgêneros e transgêneros. Que todo mundo tem o direito do mínimo da dignidade, que é usar a porra de um banheiro de acordo com o seu gênero. E até isso estão impedindo as mulheres trans de fazer no Brasil e no mundo. Guga. Pois é, o homem acha que a mulher é propriedade. E de fato foi, né? A lei colocava a mulher como propriedade do homem. Se a gente voltar então, na época dos portugueses, na época do Brasil colônia, no mundo inteiro a mulher era propriedade do homem. Então os reacionários, se puder, eles voltam a esse período. Eles querem voltar à época que a mulher não tinha direito nenhum. E aí esse mesmo reacionário que trata a mulher como uma serviçal, como uma linha de auxílio, que é violento com a mulher, que rebaixa a mulher, que se sente superior, esse mesmo imbecil é o que persegue depois uma mulher trans, dizendo que quer proteger as mulheres. Ele usa esse discurso que é fake, que é mentiroso. Eu quero proteger a minha filha. E ele sabe que não existe histórico de violência de mulher ou de homem trans atacando pessoas no banheiro. Não existe. Não tem dado sobre isso. Não existe, Guga. É uma fantasia, é uma fantasia. Não existe. Se você me apresentar 50 casos, eu vou falar, essas 50 pessoas têm que ir pra cadeia. Tem que responder por abuso, por estupro, etc. Mas não existe, não tem dado. Os caras acham um caso de um cara barbado que entrou no banheiro. Um caso hipotético, fantasioso. Não existe. Não existe. Sabe o que me deixa mais indignado? É que eles sabem que não existe. Eles só são cínicos, eles não querem proteger as mulheres. Eles são os reacionários que querem que as mulheres sejam linha de auxílio. Eles lutam contra o feminismo, eles lutam contra aqueles que se colocam em favor dos direitos das mulheres. Eles lutam contra o direito da mulher. Eles são red pills. E aí depois eles vão lá e usam esse argumento cínico de que estão querendo defender a mãe, a irmã ou a prima de um assédio. É mentira. Isso é um argumento mentiroso, eles sabem que não existe. Só que esses caras são cretinos, são canalhas, e toda vez eles sacam alguma desculpa nobre para perseguir, para espalhar ódio. Então ele vai lá e fala que o professor é doutrinador. Ele persegue o professor porque ele está querendo defender as crianças da doutrinação. É mentira! Não existe doutrinação. Isso é caô também, é cascata. Mas o argumento é nobre. Estou defendendo as crianças. Eles atacam artista, chamando de pedófilo, e vão lá e fazem um movimento para acabar com aquela apresentação, como já fizeram, como atacaram, chamando já de pedófilo, porque tinha em algum momento
uma pessoa que ficava nu na apresentação e conseguiram derrubar. Então eles falam, estou defendendo as crianças da pedofilia, e derrubam e censuram. Eles não estão defendendo ninguém da pedofilia, eles só querem censurar, porque eles são os imbecis, cheios de preconceito, que querem justificar o preconceito e querem ter argumentos para poder usar o preconceito para atacar, para ferir, para censurar. De novo, isso está acontecendo. A pessoa está lá fingindo que quer proteger as mulheres, aquele mesmo que ataca o feminismo, aquele mesmo que ataca as mulheres, aquele mesmo que é um red pill, depois diz que quer proteger as mulheres, na verdade, para atacar uma pessoa trans, porque ele foi educado, ele foi criado para ser um imbecil, cheio de preconceito, cheio de ódio, e quer justificar o ódio, e quer usar o ódio para censurar. Mas é óbvio que o argumento vai ter que ser em defesa das crianças, em defesa da mulher, e é mentira. É tudo uma mentira, é tudo uma cascata. É um bando de fascistinha podendo fazer o que eles mais gostam, que é perseguir, linchar e censurar. Aqui a Aline Rolim diz: cinismo, canalice, barbárie, isso é a direita. O Gilgamesh é uma crueldade sem tamanho. A Gisele Mesarroba, a direita só tem ódio para dar, ódio e violência. A Elisângela falou: sempre que eu presenciar uma atrocidade dessas, vou defender todas as mulheres. O Paulo Colorado de Lima, o bolsonarismo é uma cegueira social. A Keifa, Keile? Eu sou péssimo com esses nomes do YouTube aqui. Sou mulher cis e não sei, sinto tristeza, raiva ou decepção. Sempre penso no sofrimento dessas mulheres. Ana de Quadra, espero que esteja certo. Que canseira desse mundo, como se preocupam com a vida do outro. O Carlos GPLX, os preconceituosos têm sorte, a comunidade LGBT só quer igualdade, não vingança. Isso me pega muito, Guga. Assim, a história me pega muito, cara. O que eu fico pensando, Guga, e agora vai um papo nosso aqui, uma reflexão nossa mesmo. A Vivian Mesquita, que apresenta o Venham Comigo, estava contando esses dias sobre como as mulheres, Guga, têm medo de entrar no elevador. Você já teve medo de entrar no elevador alguma vez na sua vida? Eu nunca tive. Tá, né? Eu nunca tive. É uma coisa que você para refletir e faz todo sentido. E aí eu comecei a reparar, quando eu entro no elevador do meu prédio, eu tento deixar quanto eu e uma mulher sozinha, eu tento deixar ela mais segura possível. Fico o mais distante possível. Isso entrou no modo como eu vejo o mundo, assim. E como eu penso, o cara realmente é muito doido. Você vai ficar 10 andares preso com uma pessoa numa cabine desse tamanho. O cara pode fazer qualquer coisa. As mulheres têm medo de elevador. Você já pensou na sua vida alguma vez de ter receio de fazer xixi em público, Guga? De mijar no banheiro? Cara, assim, é o mínimo da dignidade humana, Guga. O mínimo. É você ter o direito de ir no banheiro. Se tem gente que... Mas isso é guerra... o pânico moral. É o pânico moral que essa galera reproduz. É foda, Penícia. E o foda, Guga, isso. É que a gente tá discutindo um troço que... Gente, é óbvio. Se você achar aí 5 casos no mundo, essas pessoas têm que ser processadas. Se cometer um crime de abuso, de assédio, tudo tem que ser preso. É óbvio que tem que responder. Ninguém defende o cara que se tem pessoa cis, hétero, trans, gay, bi, pan, não binária, que comete crime, eu quero que a pessoa se foda, eu quero que a pessoa pague pelo crime que cometeu. Só que o foda é que é um crime inventado, enquanto na vida real tem mulher sendo estuprada no elevador, na igreja, na escola, Guga. Claro. É isso que é foda, entendeu? E eles não estão nem aí. O crime real não importa, o que vale é o crime da fantasia. Não, crime real eles passam pano, eles estão do lado de um bando de gente que toda hora a gente vê história de assédio, de gente que muitas vezes, apoiada pela extrema-direita, eles passam pano o tempo inteiro. Eles querem... Essa turma sabe que não existe esse perigo de assédio, eles sabem. Só que eles querem assustar uma parte mais ignorante da galerinha deles, e eles querem ter uma justificativa para perseguir. Eles estão fingindo que estão defendendo alguém, mas não estão, eles só estão atacando. Eles só estão tentando retirar direitos, eles só estão tentando atacar aqueles que estavam à margem antes da sociedade e que começaram a ter voz, porque eles não suportam isso. É um bando de gente cheia de ódio, cheia de preconceito. A gente sabe como é que é a criação dessa turma, a gente sabe o que eles ouvem, o que eles falam, o que eles espalham. Então, não tem nada além
de uma justificativa cínica para perseguir. E isso também é guerra cultural, porque a guerra cultural é a base da agenda política da extrema-direita. A extrema-direita não tem proposta e conteúdo político para falar sobre economia, para falar sobre política. Não tem. Os caras precisam criar um alvo, criar uma guerra cultural, e a guerra cultural, como falou o Príncipe ali no início do comentário dele, principalmente aqui no Brasil, que a gente não tem como alvo os imigrantes, mas a gente tem como alvo a comunidade LGBTQIA+, a gente tem como alvo as pessoas trans, em primeiro lugar. E a gente pode relembrar, inclusive, que o maior nome hoje da direita, talvez, Nicolas Ferreira, cresceu como? A ascensão de um sujeito medíocre, como ele. Foi como? Foi perseguindo uma garota trans menor numa escola, no banheiro. Então, assim, funciona. Isso é agenda política. Essa guerra cultural é a base dessa turma. É atacar professor doutrinador, é atacar artista pedófilo, porque artista é de esquerda, professor é de esquerda, é atacar trans. Funciona. O cara hoje é o maior nome da direita. Então, é base de uma agenda política. Nada além disso. Ai, Guga Noblar, preciso respirar. Porque tá foda. Vamos. Minha boca ficou muito seca aqui, por isso que eu parei de falar. Não tem problema. Seca, eu não sei o motivo, mas, Príncipe, a Lígia tá aqui. Qual Lígia? Nos comentários. A sua? A minha esposa maravilhosa. Vocês falaram no meu cabelo, logo naquele momento, teve uma reação, muito obrigado, de muitas pessoas ali no chat. Por exemplo, a Vanessa M. Costa falando que ama o meu cabelo. Teve o Theo Dona Beija, teve o Túlio falando que meu cabelo tem que crescer, mas a Lígia falou, meu marido é lindo de todo jeito. Ou seja, é feio e zoado. Ela vive me falando graça, isso. Né? Aí eu falo, Lígia, tá bom, amiga. É zoado. Ok. Ok. Não sei se foi um elogio, foi um hater. Porque eu não sei se ela me elogiou, eu não sei se ela foi um hater, mas até assim eu sou. Vamos continuar mais ou menos o mesmo assunto, Guga? Só que pegando fogo. Não, na macetada. Outro quadro. Um médico de 27 anos, Guguinha, denunciou ter sido internado à força em uma clínica de reabilitação em Teresina, após uma decisão da própria família. Segundo ele teria ficado cerca de 40 dias sem contato com o mundo externo. E o motivo, Guga, é porque ele assumiu que era gay. De acordo com o médico, tudo começou dentro da própria casa. A mãe teria batido na porta do quarto, dizendo que o irmão passava mal, mas ao abrir ele se deparou com 4 homens ligados à clínica. Ele afirmou que houve resistência, até agressão física, por horas. Chegou a pedir ajuda à polícia, mas acabou sendo algemado e levado para internação. A família justificou a medida como necessária por um suposto quadro de dependência química. O médico, entretanto, nega o uso de drogas e afirma que nunca passou por avaliação que justificasse uma internação involuntária. O motivo real teria sido preconceito por sua orientação sexual. Sou gay e minha família não aceita. A defesa dele afirma que não há documentos que comprovem a legalidade da internação e aponta irregularidades na clínica, que não possui registro ativo nem médico responsável técnico. Em nota, a clínica afirmou que a internação foi realizada dentro da legalidade na modalidade involuntária que segue os protocolos previstos. O caso passa a ser acompanhado pelo Ministério Público. Ô, Guga, tem um livro que virou uma série documental chamada Holocausto Brasileiro. Tu já viu? Será? Esse nome eu não tô lembrando. Ele é da Daniela Arbex. Excelente jornalista, Daniela Arbex. Vai contando aí pra ver se eu lembro. Que conta a história da colônia de Barbacena, um hospital psiquiátrico, onde as pessoas eram internadas. E aí, nesse local, durante muito tempo, durante décadas, esse local foi palco de maus tratos. A colônia foi responsável pela morte de 60 mil pessoas por conta de maus tratos. E por que eu estou falando sobre isso? Porque houve um tempo que pessoas eram internadas por serem gays em hospitais psiquiátricos. A menina engravidava e a família queria esconder, mandava a menina para o hospital psiquiátrico. Existe uma tendência, uma
uma série de lugares no Brasil e no mundo, tem vários documentários, inclusive tem um outro dos Estados Unidos, eu vou achar o nome aqui enquanto você estiver comentando, sobre essas clínicas de recuperação de gays, com todas as aspas do mundo. São lugares que oferecem tratamento. Esse é o livro da Daniela Arbex. Leia esse livro, porque esse livro é fenomenal. Assim. Um livro duro de ler, mas um livro indispensável para quem quer conhecer essa história. São clínicas de terapia de conversão de orientação sexual. São muito comuns nos Estados Unidos, tinham muitos no Brasil também, tem muitos psicólogos cristãos que defendem que isso é um direito da pessoa, querer mudar a sua orientação sexual. A gente sabe, tem bilhões de evidências científicas de que você não pode mudar a orientação sexual de alguém, de que a orientação sexual é um processo de construção complexa, que envolve fatores genéticos, culturais, biológicos, e que, ainda assim, essas clínicas se reproduzem pelo interior do Brasil, pelo Brasil todo e pelo mundo todo. Nesse caso aí, me parece seu caso. Interna-se um médico saudável, capaz, né, de cuidar de si, porque ele seria gay, e aí você interna ele numa clínica para que ele seja tratado numa terapia de conversão sexual. É um absurdo sem tamanho. A gente falava agora há pouco sobre um absurdo enorme das pessoas trans sem o direito de usar o banheiro. Aí a gente tem ainda no interior do Brasil, e me parece que a família dele seria uma família de políticos dessa cidade, de políticos tradicionais, que ficariam com vergonha dele ser gay no ano de 2026, né, gente? Tendo que internar um adulto capaz de tomar suas próprias decisões numa clínica para que ele fosse tratado por ser gay. A gente espera que o Ministério Público acompanhe de perto, o Ministério Público do Piauí acompanhe de perto essa história, que essa clínica, obviamente irregular, ilegal, seja fechada, e que se investigue também outros casos, porque se aconteceu um que conseguiu denunciar, certamente a gente tem aí uma dezena de outros casos esperando para vir à luz da justiça e que os responsáveis, inclusive os familiares que internaram compulsoriamente esse médico, sejam punidos, Guguinha. E a clínica vacilou mesmo, foi enganada, achou que era um dependente químico, ou a clínica, enfim, não tá nem parece aí, que só não. quer ganhar dinheiro. Parece que não, né? Só quer ganhar grana e topa tudo, porque bizarro esse caso, é absurdo. Agora, se a gente lembrar que até 1970 a Organização Mundial de Saúde, a OMS, considerava ainda como doença você ser gay, você ser homossexual, né? Eles chamavam de homossexualismo ainda, né? Como se fosse uma doença. Até 1990, príncipe. Quando você nasceu, quando eu nasci, a OMS ainda estava na lista de doenças da OMS, como se fosse uma doença. E foi em 1869 que eles começaram a considerar doença. Alguns países começaram a considerar doença. Na década de 40, os americanos, a Associação de Psiquiatras começou a considerar doença na década de 40. Então é uma loucura, como eles sempre trataram de maneira completamente absurda essa questão, só com base realmente em preconceito, em ignorância, nunca foi com base em informação, e tudo meio recente, né, príncipe? A gente nasceu ainda num período de muita perseguição, e o resultado é esse, cara. A gente tem essas famílias completamente atrasadas ainda, tem uma cultura ainda de perseguição, né? A gente tem muito por conta da religião mesmo, né? Do caldo religioso, né? De uma religião um pouco, dependendo da interpretação, dependendo da igreja que você for, muito conservadora, muito reacionária. Aqui no Brasil, o que tem de igreja, né, que faz um discurso que persegue também. Então, infelizmente, a gente vai ter essas histórias aí por décadas. Isso ainda vai demorar muito para mudar, mas está mudando, né? A sociedade está avançando. A gente dá 2 passos para frente e 1 para trás. É assim que caminha sempre a humanidade. Infelizmente, não é sempre para frente. Nesse momento, talvez a gente esteja até andando para trás, né, príncipe? Mas a gente está sempre evoluindo com relação aos direitos, a conquistas. Eu falo isso, mas eu tô com medo, né, também do futuro próximo. Um Trump ganhando, vai que ganha um Flávio, vai que a gente daqui a pouco tem nossos direitos cerceados. Mas, enfim, é uma luta sempre constante e a gente tem que estar sempre nessa luta, nessa batalha do lado certo. A história não foi no interior do Piauí, inclusive, foi em Teresina, capital do estado, né? Então não é uma história de um recôndito do Brasil, é de uma capital. Então, foda.
O Davi Lima, rolê tá pesado hoje, mas os temas são importantíssimos. Onde tá a imagem nova que vocês criaram dos temas leves? Hoje é dia de temas leves. O César Augusto... Eu nasci em 81, príncipe. O Biramoto falou, fala a verdade, você nasceu em 80, nasceu 1881. Nasci em 81, um ano que não foi tão importante quanto 68. Aliás, príncipe, vamos começar a falar... Vamos ficar quietinho. O César Augusto falou... Aí, ó, hoje o tema tá leve. Tá assim o programa hoje. O César Augusto tratava o hospital psiquiátrico como se fosse esconderijo do que consideravam immoral. A Maria Helena falou... E só fazia lobotomia, príncipe. É isso. Lobotomia. A Maria Helena é tão absurdo que parece ficção. A Júlia Duarte, eu chorei muito quando eu li esse livro. Eu leio um livro, o livro é muito bom. Tem uma série também, mas o livro é muito bom. A Ana Cássia falou que os pais são políticos da cidade. A Vanessa Costa, caramba, que mundo louco. O Lucimar Martins, infelizmente aconteceu aqui no Piauí, em Teresina. E a gata revoltada, ver pessoas que não sabem aceitar as pessoas como elas são, me deixam revoltada demais. Gente, tem uma coisa que vocês podem ter certeza, é que orientação sexual e identidade de gênero não é escolha. Tu acha que alguém escolheria passar por uma coisa desse tipo? Tu acha que alguém escolheria passar pelo constrangimento de não poder usar o banheiro em público? Então, assim, acreditem, se a gente pudesse escolher, certo? Eu não, eu adoro ser viado. Se eu pudesse escolher, eu seria viado também, mas não foi escolha, não. Pode ter certeza. Tem uns imbecil que acreditam que na China, a China vai pegar um monte de homem e vai fazer eles virarem trans para criar uma seleção de vôlei imbatível só com homens que viraram mulheres. A galera tem um imbecil que aí alguém vai virar ou mulher ou homem trans porque quer ser um atleta melhor, com melhores resultados. As pessoas acham que é simples assim. As pessoas, mas eu juro, cara, no grupo que eu tenho, eu fiquei tão indignado. Uma garota falou isso, eu tive que ser grosseiro, infelizmente. Mas eu tô tentando evitar os grupos, porque as pessoas, os bozoloides, que eu tenho bozoloides no grupo, né? É sempre uns comentários desse nível. E aí é complicado a gente, né, não perder a linha. Então eu tô evitando esses grupos. E, príncipe, a galera tá em dúvida no que tem nesse copo. O pessoal tá achando que tá batizado, pô. Tá batizado. O pessoal tá falando, eu quero um gole. Ali no chat. O Guga tá fazendo urinoterapia, gente. Luana Piovani. Luana Piovani, Virgínia. Eu não vi essa história. Então eu vou ler o roteiro. Luana. A Letícia falou que é uma história boa. Vou confiar. Tem outra opção? Eu tô sabendo assim. Eu posso confiar na minha roteirista. Uma nova treta de Luana Piovani viralizou dessa vez contra Virgínia Fonseca. A atriz voltou a criticar a divulgação de plataforma de aposta feita pela influenciadora. Mas o conflito escalou quando Luana compartilhou um vídeo no Story e amaldiçoou Virgínia. O vídeo de uma mulher de luto que relata a morte de um familiar após perder 100 mil em apostas. O story que ela postou foi esse aqui, ó. Pode ser que você não me conheça, mas eu me chamo Juliana Prats. E hoje faz exatamente 4 meses que eu enterrei meu irmão. E fui eu que o achei no dia 21 de dezembro. E no dia seguinte, tinha que resolver funerária, a roupa para enterrar, reconhecer o corpo no ML. Assim, a gente entendeu o ponto do vídeo. Não sei nem se a musiquinha vai dar problema, espero que não. Só pra gente não ter a musiquinha tocando aí. A Virgínia podia ter ficado tocada com o relato, né? Mas o que abalou a Virgínia, na verdade, foram as críticas. Ela disse que pretende levar o caso à justiça e publicou mensagens de cunho religioso em defesa da família, marcando também o Zé Felipe, o pai dos seus filhos. Põe aí. Porque a Luana deu uma porrada nela, né? Isso, na Virgínia, que é o que eu acabei de falar. Vi essa merda e eu fico, indignada. Porque eu não consigo entender como um ser humano fala uma coisa dessa. E, por quê? Essa mulher, ela tem, 2 filhos, 3 filhos, não sei. Como ela fala isso do filho de outras pessoas, crianças de 4, 3 e 1 ano, velho. Você quer falar de mim? Fala o que você quiser, como você sempre falou. E, pra mim, dane isso que você pensa, eu não tô nem pra você. Agora, dos meus filhos, de criança. Algumas coisas que eu vou falar pra vocês, gente. Ó. Juro. Tô aguentando mais, velho. Tá bom, amiga. Que drama.
A Deolane, também envolvida em bets, saiu em defesa da Virgínia. Cadê o print da Deolane? Mal amada, mal comida, infeliz. Nem os próprios filhos querem ficar com ela. Imagina ser humana que é uma gente boa. A Luana respondeu o choro da Virgínia chamando de lágrimas de crocodilo. Põe aí. E eles são tratados como inimigos. A ganância do ser humano branco é tão grande que eles não conseguem entender que eles são, na verdade, instrumentos de comunicação entre a natureza, né, entre o planeta e nós, que somos de uma sociedade completamente antagônica à natureza, né, gente? A nossa sociedade só usufrui da natureza, não protege. A gente está aqui batalhando para ver se a gente cria uma consciência, porque as pessoas entendam que a gente só tem essa casa e que a casa vai permanecer, quem vai morrer somos nós. Enfim, é isso que me faz chorar. Entende? Achei meio coisa demais. Séria. Muito séria. Depois disso, a Luana Piovani também compartilhou um tweet falando sobre isso. Põe aí, a Letícia vai ler pra mim com o sotaque da Luana Piovani. Eu amo a Luana Piovani. Porra, eu amo essa mulher. Ah, esse aí não é o da Luana Piovani? Existe uma diferença enorme. Esse é o tweet que ela compartilhou, né? Ah, ela Mas, compartilhou o tweet, entendi. Isso. Existe uma diferença enorme entre desejar o mal e apontar as consequências dos atos de quem ganha dinheiro destruindo a vida dos outros. Aí o resto vocês podem ler. Eu, Guga Noblar, eu já falei aqui algumas vezes, eu sou um antiproibicionista. Quem que escreveu aí que eu não consigo ler aqui não, tá Chama zoado? Paulette Foi um Araújo, tweet mas que a quem Luana compartilhou Piovani. foi a Luana Piovani. Eu já falei algumas vezes aqui, eu sou uma Paulette Araújo. pessoa antiproibicionista por natureza, em relação a tudo, assim. Tudo que não faz mal a outra pessoa, pra mim, não tem que ser proibido. Mas é óbvio que a gente vive aí uma epidemia das bets, em especial dos slot games, né? Aquele joguinho do jogo da cobrinha, jogo da oncinha, jogo do dragãozinho, jogo do tigrinho. Que são jogos onde você não tem nenhuma previsibilidade, é o algoritmo que determina se você vai ganhar ou não. E eu acho que é preciso de uma regulação estatal. Eu acho que o Estado, eu sou a favor do Estado máximo, né? História de Estado mínimo de qual é rola. Eu gosto de Estadão, de Estado grande, que regule a economia e que regule a sociedade quando ela precisa ser regulada. Nesse caso, as bets precisam ser reguladas, talvez com uma regulação mais dura do que foi aprovada, em relação à publicidade, ao alcance e à proteção das pessoas. Tem que cobrar mais imposto para poder tratar as pessoas vítimas de ludopatia, que desenvolvem uma doença. Tem muita gente que joga esses jogos e não compromete a renda, que não fica pobre, mas é claramente, e por isso que eu sempre gosto de insistir, eu não acho que as bets sejam a doença. Eu acho que as bets são um sintoma desse coach evangelicismo capitalista que a gente vive hoje, das pessoas ganhando 3 contos por mês e tendo 5 contos de dívida para pagar. A pessoa paga as contas e fala, mano, sobrou aqui R$100, vou fazer o quê? Eu vou jogar no tigrinho, na cobrinha, porque eu preciso ganhar mais 2 mil pra pagar as contas, entendeu? Então eu não acho que a bet seja uma doença. Acho que a bet é um sintoma do empobrecimento das pessoas com cada vez mais dificuldade de viver nesse capitalismo tardio, onde a gente ganha menos e precisa pagar mais, sem perspectiva de melhora. Nossos pais, nossos avós começavam a trabalhar pensando, pô, tô começando minha carreira aqui, amanhã eu vou estar ali, com uma casa, com um carro, com família. Hoje em dia, a molecada fala, mano, não sei como é que eu vou estar amanhã, vou estar pior? Talvez eu esteja pior amanhã do que eu tô hoje. Por isso que eu acho que as bets têm que ser reguladas, regulamentadas, né? Eu sou contra a proibição. Sou a favor que elas sejam reguladas e regulamentadas e que exista uma fiscalização profunda em relação a isso e que as pessoas que desenvolvem ludopatia sejam tratadas aí, porque é uma doença séria e que tem levado muita gente pro buraco, Guga. Luana Piovani, te amo. Amo-te. Voltaria na Luana para qualquer cargo. Um dia, inclusive, espero ter a chance de às 4h20 me reunir com a Luana pra gente acender um junto. Fumaremos. Mas ela é dessa patota aí sua? Luana se amarra, Luana eu sei que é que nem eu. Ele explodiu ela agora. Eu e Luana um dia. Luana e eu. Léo Dias, 2 pontos. Jornalista diz que Luana Piovani é maconheira. Mas ela fala.
Ela é que nem eu, ela não tá nem aí. Luana é demais, velho. Eu adoro a Luana. E ela falou a real. Porque ela só falou que o fruto de um dinheiro sujo vai um dia sujar a família. Ela não quis atacar as crianças, mas é claro que o falso moralista, o chorão, esse que não quer assumir responsabilidade, só quer ser vítima, vai aproveitar esse momento para chorar, para gritar. Aliás, ela é crente. Né? Tô falando da Virgínia Chorona. Virgínia Chorona, bancando a vítima, na verdade é a vilã. Só que ela se aproveitou de uma fala da Luana para tentar colocar, distorcer, racionalizar e colocar como se fosse um ataque à família, à filha. Ela tá jogando uma maldição contra a minha família. Mas ela é tão medrosinha, tão ignorante, essa Virgínia, e tão religiosa, tão fanática, que eu acho que ela ficou com medo, né? Que ela tava falando, longe de mim, essa praga que ela jogou, ela realmente tá com medo que a Luana tenha jogado uma praga, uma maldição contra a família dela, porque ela é uma idiota, coitada. E aí ela tem esse medo. Então ela levou para esse lado, você tá jogando uma maldição contra os meus filhos. Não, ela tá alertando você, meu amor, que dinheiro sujo vai manchar a reputação e vai manchar, e vai trazer algum mal. Tem o karma vai bater na porta, porque esse dinheiro tá provocando mal. Essa propaganda que você faz desenfreada, uma propaganda sem nenhum rigor, sem nenhum filtro, uma propaganda para ganhar o máximo, mesmo que os outros sofram ao máximo, percam ao máximo. Então, a Luana tá certinha, ela te alertou, não vem bancar a vítima, não vem chorar, você é a que tá levando pessoas para uma situação em que vai embora todo o dinheiro. A gente vive num país miserável, você já tem dinheiro pra caramba, você precisa vender sua alma para o capitalismo selvagem, para o demônio do capitalismo selvagem, tá vendendo. Luana, te amo, vamos marcar e se candidate um dia que eu farei sua campanha. Google Noblar falando... Deixa eu ler alguns comentários de vocês. Judy Duarte, se a praga pegasse, eu jogaria uma por dia pra quem divulga bet o tigrinho. E eu faço sempre a diferença, gente. Aposta esportiva existe há muito tempo no mundo todo. Tem um certo grau de previsibilidade. Você o Palmeiras tem mais chance de ganhar ou São Paulo? E aí você tem uma previsibilidade para apostar. Tigrinho é diferente, né? Você é o tal do slot game. O problema é que estão no mesmo lugar. Você entra na plataforma para fazer a aposta do Bayern de Munique e Borussia Dortmund e você tem lá o jogo do Tigrinho junto. Então, assim, as plataformas operam nos dois lugares. A aposta esportiva eu vejo menos problema. O meu problema e acho que podia ser proibido, inclusive, os slot games, o jogo do tigrinho, o jogo da cobrinha, o jogo do dragãozinho. Também acho, porque aí é jogo de azar. Jogo de azar, a gente permite aposta, a gente não permite jogo de azar. Pelo que eu saiba, é isso que diz. Então, jogo de azar não pode. Agora, o estudante falou... E mesmo porque é um azar mais ou menos, né, Guga? Você vai no cassino, você joga na roleta, a roleta tem uma probabilidade ali, você tá vendo. É azar mesmo, porque tu vai se ferrar. No tigrinho é o algoritmo, pô, que você vai saber que o algoritmo vai te dar o prêmio. É picaretagem. O estudante falou que a minha camiseta é referência no projeto de LED do Tarcísio. Eu não fala assim da minha camiseta. Aquele projeto é uma picaretagem. Tá? Essa camiseta ela me remete me dá gatilhos, porque um dia eu contarei de novo essa história, mas eu já vi sim um disco voador. É uma história... Eu contei só 3 vezes. Semana que vem você conta. Isso. Vai lutando. Um dia a gente vai fazer um dia que eu não vou vir, você vai vir sozinho, você vai te contar a história de Noblar. Quando você não vem, eu sempre conto, porque aí o pessoal não sabe ainda. Você vai contar. Você não veio um dia, eu cantei Lampião. Quem era? Era a Roberta, eu acho. Eu cantei Lampião. Coitada. Por isso que ela não vem mais, a Roberta. A Roberta vinha aqui e não vem mais por isso, por sua culpa. Por isso que ela parou de vir no rolê. Guga Noblar. Olha, a Banda Primatas. Quem não lembra, essa foi a primeira formação da Banda Primatas. Essa aí. Você sabe que o Marinho... Cara, tu é mais baixinho... Tu é mais baixinho que o Mamãe Falei, Guga. Impressionante isso. Não sou. Olha a foto aí, olha a foto. Não sou. Bota a foto aí. Não sou. Ele tem tu é menor que ele, cara. Eu sou mais alto que ele. Tu é menor que ele, claramente 3 centímetros a mais. Agora, isso aí é fake. Joga no Google, gente, pra ver se é fake. É verdade. O Flávio Morgenstern tem 3 metros, então eu não lembro dessa diferença toda. Não, é que você tem 1,40. Exatamente. Aí, ó. Essa aí é... Mas o Pacheco é fake também? Pacheco essa é fake?
Não, mas eu tenho 1,70m, Príncipe. Vamos falar a real? Eu tenho 1,70m. De salto. O Pacheco tem 1,90m. De salto 15. E eu não, Você tem e eu ando 1,70. eu ando de sapatinho que não tem nem 1 centímetro pro chão. Não uso nada pra ficar mais alto. Tá Enfim. Mas, como diz a Lígia, Eu gosto como você pega arco. na com cama esse assunto. a gente não tem altura. Opa! Quando a gente deita. Opa! Meio-dia 24? Pra gente dar uma desanuviada. Google Noblar, você sabe falar espanhol? Ui, sim, eu falei. Ui. Sim, Você sabe falar espanhol, Google? Ele, ui. Sabe muito. O espanhol, o espanhol, por ser tão parecido com o português, tem muita gente que acha que sabe. Eu sempre... Gente, eu já dei algumas entrevistas para veículos da América Latina. Eu dei entrevista para veículo da Argentina, do Chile. O que eu peço para eles? Eu peço o seguinte, gente, vamos fazer vocês em espanhol, que eu vou entender, e eu em português falando devagarzinho, despacio, como eles falam. Vocês vão entender. Dá pra entender, Guga. Se falar devagarzinho, dá pra entender. Numa boa. Sim. Espanhol e português dá pra entender numa boa. Entendo tudo. Tudito. Tá vendo? Pra você não passar essa vergonha que o Guga tá passando agora, o Mano Menezes, ele é técnico da seleção do Peru. E aí, o Mano Menezes foi na TV peruana dar uma entrevista. Dá uma entrevista. Olha a entrevista do Mano Menezes em espanhol. Dale. O que penso eu? Qual é a característica de futebol peruano? É um futebol de disputa física? Não. Então não temos que levar o futebol para a disputa física. Então não temos que levar o futebol. Para mim, o jogador peruano é muito técnico. Ele aprendeu comigo. É só enrolar isso. A primeira entrevista que se assemelha ao jogador brasileiro em muitas circunstâncias. Agora vai aparecer a palavra espanhol, calma. Então temos que estar próximos. Estar próximo para construir. E quando perdermos o balão, está próximo para tomar. Sem ter que fazer grandes corridas, se correr 50 metros ou correr 30 metros, porque não é possível. Porque fisicamente não somos tão privilegiados quanto alguns que vamos enfrentar, que são nossos adversários. Então, para mim, a ideia central vai ser essa. Tá bom. Estar mais próximo como equipe. Ô, Guga, e foi a primeira ele podia ter feito a entrevista falando tudo que ele está falando em português. Que ele está falando em português. Ele meteu, temos que fazer as coisas de forma diferente, porque assim não temos que jogar bola. Aí ele meteu el balão no meio. Ele meteu um el balão. Irmão, você dá entrevista em português, porra. Sabe? Foi sensacional. Dá entrevista em português, cara. Eu falo inglês, mais ou menos, eu sei me virar. Se você me jogar com um gringo que só fala inglês, eu consigo me virar. Sempre que eu dou entrevista, e assim, não é tão frequente, eu já dei entrevistas para alguns veículos gringos, falo, gente, vamos fazer em português? Vocês perguntam, eu respondo em português, vocês traduzem. É o meu idioma nativo, eu me sinto confortável, eu sei formular minhas ideias em português, sabe? Ele podia fazer o curso de espanhol do ICL e aí já garantir, né? Pronto. Eu devia fazer o curso de espanhol do ICL, sim. Tá vendo? É assim que ele fala. O Guga não Agora fez. eu posso falar Não fez. O Guga não fez curso nem de português, quase. O que é isso assim? O Guga só falar espanhol, ele... Oui. Quero saber se você sabe falar italiano. Tá vendo? É assim. É isso, basicamente. Essa imagem vem da Letícia. Eu tenho certeza absoluta que essa imagem vem da Letícia. Parabéns, Mano Menezes. Você finalmente voltou a ser uma pessoa interessante. Fale sempre dessa maneira lá, eu vou sempre te acompanhar. Se a ele galera falar falando assim, do Joel Santana aqui, mas o Joel Santana conseguiu desenrolar o to the left, to the right, in the middle. Deu pra entender. To the middle. Control the match. Left, to the right, to the middle. E control the match. Eu tenho certeza que o gringo entendeu. Ele fez o esforcinho dele. Control the match foi muito Control the match. In the right, to the left, in the middle. Vai. Eu sei fazer a voz dele. In the right, in the left, in the middle. Que coincidentemente é a mesma voz do Lula, né? Exatamente. Milley, Trump. Só muda o sotaque, que é igual o do... Sometimes I speak like O que é isso aí atrás de você, escrito rolê ICL? Aonde?
Do outro lado. Mano, tem um desenho Embaixo. ali. Tá frio. Minhas filhas escreveram. Lolo e Eva fizeram, gente. Que dia é o aniversário delas? Que dia que é aniversário delas, Guga? É setembro e outubro. Dia, não mês, dia. Um é setembro ou outubro. O dia um do é dia aniversário. 21, outro é dia 7 ou 8. Rolê CL. 7 ou 8 me pega muito. Detalhe que tava jogado ali, tá? Você vê, de cabeça pra baixo, tava assim. Isso. Muito obrigado, Lolo e Eva, por vocês levarem a sério esse programa ao contrário do pai de vocês. Ai. Príncipe. Acabou já o horário. Que minha voz parece às vezes a do Alf. Alf, que eu faço a do Alf também. Você sabe que voltou a ter Alf, né? Não sei. Eu acho que é Prime. Ou é teimoso? Ou é Disney. Tem Alf de volta, eu vou assistir. Eu tinha um Alf de pelúcia, era bem fofinho. O Alf, o teu teimoso. O Alf. Tem que fazer o Alf. Eu adorava o Alf, era legal. Eu sou muito bom, Príncipe. Muito. Nossa, muito bom. A Maria Helena lembra aqui que as datas de aniversário da sua filha, Guga, é 21 de setembro e 7/10. A Gisele Mesarroba lembrou isso. 7 de quanto? 7 de outubro. Isso. A Maria Helena lembrou aqui, a Gisele Mesarroba lembrou aqui, o Fernando também lembrou aqui. Todo mundo sabe a data de aniversário de suas filhas, exceto você. Mas tem uma coisa que nós sabemos, Guga Noblar. Sabemos pouco sobre a nova ordem mundial. Irã, Venezuela, Cuba. O que ter países têm em comum? Além de estarem na beira dos Estados Unidos, os três têm uma conexão real com a disputa, e já pode botar as coisas do webinário na tela, que é o webinário que eu estou chamando. A disputa de poder em curso no cenário mundial. E se você quer entender essa conexão, Guguinha, eu não conheço melhor pessoa para explicar do que ele, Jamil Chad. Você sabia que tem um país que chama Chad, né? Claro, eu tenho moeda do Chad na África. O Chad. O Jamil é tipo aquele cara, o nome que é John Cone, e o cara vai trabalhar de sorveteiro. Sabe? Jamil, o cara chama João Oliveira e o cara vai trabalhar vendendo azeite. Que cara mais engraçado. O Jamil tem o nome ideal, que ele tem nome de país. E é especialista em relações internacionais. Dia 5 de maio. Não é o Chad, mas é o Chad. Sem o T, porque antigamente era de Chad, depois virou Chad. Era de Chad com T, exatamente. Você é inteligente até. Era de Chad e virou Chad. Terça-feira da semana que vem, dia 5 de maio, 8 de la noche, aula gratuita com o Jamil Chad. Essa aula, Guguinha, foi gravada na sede da ONU em Genebra. Só pra você ter uma ideia. Jamil Chad falando sobre a nova ordem mundial. Vai ter um papo com o Dudu Moreira aqui, ao vivo. Vai ter aula e depois vai ter o papo. O Dudu, inclusive, ficou doentinho. Você viu no Instagram do Dudu? Manda um beijo para Dudu Moreira. Eu quero ver os mamilos dele. Às vezes eu gosto de ver os mamilos dele. Eu não sou responsável por isso. E você falou isso pra mulher dele aqui, ao vivo. Ela tá aqui? Não, ela tava aqui. Eu falei, eu adoro ver os mamilos dele. Ela falou. Dudu Moreira, boa recuperação pra você. Dudu Moreira ficou doentinho aí. Vai lá no Instagram do Dudu que vocês vão ver. O Dudu Moreira ficaram caídos. Ficou doentola. Então, um grande beijo para o Dudu. Se recupere. Mas semana que vem, dia 5, ele estará aqui, recuperadíssimo, para esta aula aberta exclusiva com o Jamil Chad, a nova ordem mundial. E a inscrição, Guga Noblar, é de graça. Tem que sair de casa para fazer, pegar ônibus, para metrô, tem que pagar ingresso. É caro, deve ser caro uma aula dessa. O que tem que fazer, Guguinha? Tem que se inscrever no nosso link maroto, no roleicl.com.br. roleicl.com.br. Movimento pela Inclusão tá pedindo para eu cantar campeão. Se você se inscrever, o Príncipe vai deixar. Valdir. Se bater 1000 inscrições, até segunda-feira, o Guga Noblar vai cantar a música inteira. Inteira. Galera, por favor, eu só cantei uma vez o primeiro trecho. Vocês vão adorar. Então,
Eu quero 1000, Telcu. Vai lá, camarada Daniel Balaguené, Lodi DVN, Silvana Bonato. Todos agora no roleicl.com.br, roleicl.com.br. Dá tempo de entrar o Freezer Burn, também a Gisele Mesaroba, que tá aqui direto, a Maria Helena Schweitzer, eu acho que ela já se inscreveu. Tatiana Fonseca se inscreva agora. Vocês vão ouvir Lampião, um clássico do rock brasiliense dos anos 90. Então, vamos lá. E se inscrevam, roleicl.com.br, roleicl.com.br. Metamero, tá aqui todo dia. O Theo, o D. Dona Beja e também o Túlio Bis, todos no roleicl.com.br. E Príncipe, só um detalhe, minhas filhas estão assistindo sempre o final do programa, tem uma galera falando, você deixa suas filhas assistirem? O Meandros perguntou, eu deixo, mas não, agora tá de boa, a Helga voltou, acabou a putaria. A história do clorofórmio que eu roubei amanhã da escola. Amanhã você conta, porque acabou o programa, acabou o horário. Amanhã você conta, o programa acabou. Amanhã. A gente volta. Eu tenho que falar do dia da Tailândia, que eu quase fui preso. Essa história, você vai gostar. Quase fui preso na Tailândia. A gente volta amanhã, a partir das 11h30 da manhã. Foi muito divertido. Se eu não pedir pra ser internado no Conto do Google Noblar. Tchau. Adiós. Fala pessoal, tudo bem? Olha só, tá vendo esse cara aqui? Além de ser meu amigo, que é um grande presente que eu ganhei na vida, ainda é um dos maiores jornalistas internacionais do mundo. Jamil Chad, nosso colega aqui no ICL, a gente fez uma provocação pro Jamil. Jamil, o mundo está de pernas pro alto. Um presidente sequestrado na América Latina, o Irã está sendo bombardeado, Gaza e o seu genocídio promovido por Israel e pelos Estados Unidos. O que é que vai acontecer no Brasil também esse ano? Um ano eleitoral importante. Aliás, Jamil, pelo amor de Deus, o que é que isso impacta na nossa vida? Lá no combustível, na comida, lá na ponta. Pois bem, o Jamil aceitou o desafio e fez uma aula pra gente, uma aula magna, a nova ordem mundial. O que é que afinal os Estados Unidos estão fazendo no mundo e como isso interfere na nossa vida. É uma aula inédita, especial, exclusiva do ICL, e gratuita.